São verdadeiras e sua recíproca é falsa. Tá bom? Agora, diante disso, fazer o seguinte, ó. Sejam P e Q, proposições. Tá? Sejam P e Q proposições. Então você tem aqui, ó. P, Q, vou colocar aqui. P implica Q, Q implica P de novo, e vou colocar a seguinte conjunção. P implica Q e Q implica P. Tá? Ó, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Tá? Então, olha aqui. Qual é o valor dessa? Qual é? Verdadeiro, falso. Aqui. Verdadeiro, verdadeiro. Aqui. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Ó, implicação e implicação são operações, ó. Operações compostas, tá? Claro que são operações compostas, isso aqui não é nenhuma novidade. É só uma notação diferente para uma disjunção. Isso aqui é a disjunção de P, a disjunção da negação de P com Q, tá? Mas qual é o valor dessa? Essa implicação, conjunção com essa. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Ou seja, esta operação aqui, esta conjunção aqui, conjunção de uma implicação com sua recíproca, ela é verdadeira quando e somente quando as duas são verdadeiras ou as duas são falsas. Ou, dito de outro modo, ela é verdadeira quando e somente quando a implicação é verdadeira e a sua recíproca também é verdadeira. Por isso que ela é chamada de equivalência. Tá? Esta operação aqui é chamada de equivalência. Então você tem a definição. Sejam P e Q proposições. Sejam P e Q proposições. A equivalência de P com Q é a proposição. É essa proposição aqui, ó. P implica Q e Q implica P. Tá? É esta proposição. Tá? Então, a equivalência, tem um acento aqui, é essa proposição. Sendo denotada, quer dizer, sendo denotada por quê? Por isso aqui, ó. Tá? E aí, você tem que saber ler, né? Como é que se lê isso aqui? Como é que se lê isso?
Hã? Lê-se como? Lê-se. Hã? Lê-se. Lê-se. P é equivalente a quê? Ou P se e somente se que. Ou ainda P é condição necessária e suficiente para quê? P é condição necessária e suficiente para quê? Entendido? Entendido? É isso aí. Tá? Então, é esse o significado, tá? Lê-se P equivalente a quê? Ou P se somente se que, ou P é condição necessária e suficiente para quê? É assim que se lê isso aqui. E quando é que ela é verdadeira? Quando é que a equivalência é verdadeira? Quando e somente quando. As duas são verdadeiras, P e Q são verdadeiras. Os valores elas têm que ser iguais. Hã? Os valores têm que ser iguais. Né? Os valores da... Os valores têm que ser iguais. Tá? Então, para você mostrar que uma equivalência é verdadeira, basta mostrar que a veracidade, a equivalência de duas proposições são verdadeiras. Para mostrar que a equivalência de duas proposições é verdadeira, basta mostrar que a veracidade de uma é consequência da veracidade da outra, tá? E a veracidade da primeira é consequência da veracidade da segunda, e a veracidade da segunda é consequência da veracidade da primeira, tá? Entendido? Ou então que... Tá? Essa história de ser equivalente ou ser necessário, tá? Por exemplo, tá? Olha aqui, olha o que eu vou dar. Dado X, tá? Racional, tá? O que é que você pode dizer sobre esta implicação, X maior do que 10 implica X maior do que 2. Essa implica para todo X, se você pega um X racional qualquer, essa implicação aqui é verdadeira ou é falsa? Verdadeira. Por quê? Porque a veracidade dessa é consequência dessa. Se X é um número maior do que 10, isto é, se essa afirmação é verdadeira, então essa é verdadeira. Está entendendo? Então, é verdadeira a implicação. Então, dado X pertencente aqui, é verdadeira a implicação. Tá? Agora, a sua recíproca, qualquer que seja o X em que a sua recíproca é verdadeira? Não. Eu posso ter um número maior do que 2 e ele não ser maior do que 10. Tá, ser vários números. O 3 é maior do que 2, não é maior do que 10. Ou seja, não é verdade que para todo X racional, isso aqui é verdadeiro. Porque o 3 maior do que 2 é o quê? Né? Será que essa implicação é verdadeira? Para todo X, preste atenção no que eu estou dizendo. Dado um X racional, essa implicação é verdadeira?
Depois a gente vai discutir mais sobre isso, viu? Que eu estou usando um negócio chamado quantificador universal agindo numa família de proposições. Isso é objeto da próxima aula. Ou não, eu acho que é mais para frente. Já é da próxima aula. Se o x é maior do que 2, o x é maior do que 10? Não. É verdade para todo x? Não. Porque se eu pegar x igual a 3, isso é verdadeiro e isso é o quê? Falso. Então a implicação é falsa. Entendido? Então o que é verdade é isso aqui. Então você diz o seguinte, ó. Ser maior do que 10, em outras palavras, ser maior do que 10 é condição suficiente para ser maior do que 2. Mas é condição necessária? Aí você tem que entender já, começar a entender a diferença entre a palavra necessário e a palavra suficiente. Por exemplo, ser maior do que 10 é condição suficiente para ser maior do que 2. Mas é necessário? Não, não é. Então, quando uma implicação é verdadeira, tá certo? Você diz que ser maior do que... Você diz que o consequente é condição o quê? É a leitura que você faz, tá? É a leitura que você faz. Ser maior do que 10 é suficiente para ser maior do que 2. Mas é necessário? Não. Tá certo? Não é necessário. É suficiente, mas não é necessário. Ser maior do que 2 é suficiente para ser maior do que 10? Não. Mas é o quê? Necessário. Entendido? Nem tudo que é necessário é suficiente. Nem tudo que é suficiente é necessário. De novo, ser maior do que 10 é suficiente para ser maior do que 2, mas não é necessário. Exemplo, o 3. O 3 não é maior do que 10, mas é maior do que 2. Ser maior do que 2 é necessário para ser maior do que 10, mas não é suficiente. Aí para ser equivalente tem que ser necessário e o suficiente. É, por isso é que se lê dessa forma. Tá bom? Entendido? Entendi? Agora você vem, ó. Veja que... Agora veja o seguinte, ó. Veja que, dado n natural, dado n inteiro, tá? Dado n inteiro, são verdadeiras as equivalências. Que equivalências? Duas bem famosas que a gente estava escrevendo. Primeira, N é par se e somente se N2 é par. Por quê? Porque eu mostrei que se N é par, então N2 é par. E eu mostrei que a recíproca é verdadeira. Eu mostrei que é verdadeira. Se N é par, então N2 é par. E também é verdadeira. Se N2 é par, então N é par. Ou seja, a equivalência é verdadeira. Porque a implicação, dado N natural, para todo N natural, se N é par, então N2 é par, é verdadeira. E a sua recíproca também é verdadeira. Então vale a equivalência. A equivalência é uma aplicação verdadeira. É uma aplicação verdadeira. A equivalência é uma proposição verdadeira. E a outra equivalência, N é ímpar se... Estou com abuso de vida. E somente se N2 é ímpar. Tá? N2 é ímpar. Entendido? Entendido? Saúde. Tá? Tá. E na parte melhor
Melhor evento do mundo. É uma desculpa pra tu comer chocolate de mundo. É tipo o Halloween que... Vocês entenderam aí, tá? A definição de o que é uma equivalência. Agora, veja bem, ó. Quando eu escrevo P é equivalente a Q, isso é uma afirmação, pessoal. Uma equivalência é uma proposição. Isto é, quando eu escrevo P é equivalente a Q, eu estou dizendo que P, se somente se Q. Eu estou fazendo uma afirmação, que P é equivalente a Q. Isso é uma afirmação, é uma proposição, que pode ser o quê? Verdadeira ou falsa. Aí eu reforço de novo para vocês. Eu estou dando uma introdução à lógica. Na lógica, interessam todas as proposições. E cada proposição, ou ela é verdadeira, ou ela é falsa, não podendo ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Tá certo? Agora, quando eu vou usar a lógica no cálculo, por exemplo, só me interessam as proposições que são verdadeiras. Quando eu vou usar a lógica na álgebra, é porque eu estou interessado somente nas proposições que são verdadeiras. Na álgebra linear, somente as proposições que são verdadeiras. Na matemática discreta, somente as proposições que são verdadeiras, porque as proposições, lá as afirmações, elas são apresentadas com toda a pompa, é proposição, 2 pontos e o enunciado. Isso se trata de uma proposição que é verdadeira, então eu só estou interessado nas equivalências que são verdadeiras, nas implicações que são verdadeiras e assim por diante, entendeu? Agora, quando eu estou na lógica, não, na lógica interessam todas as proposições. E como na matemática, no cálculo, na álgebra linear, matemática discreta, só interessam as proposições verdadeiras, então você tem que entender como é que se demonstra que uma proposição é verdadeira. Aí você tem que ter os argumentos de demonstração. Mas você só entende os argumentos de demonstração se você entender a lógica como um todo. Entendeu? Você tem que saber o que é uma proposição falsa, o que é uma proposição verdadeira, certo? Então vamos com calma, porque em aulas futuras, acho que na próxima, eu já vou apresentar os argumentos de demonstração. Tá? Agora, onde é que eu estava? Estava aqui, né? E aqui, né? Não, aqui, isso aqui é outra coisa. Vamos lá, então.